A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica online. Na aula de hoje estaremos falando sobre a lição de número 3, que será ministrada no dia 19 de outubro de 2025, no próximo domingo, que tem como o tema dessa lição o corpo e as consequências do pecado. A lição que estamos estudando é a lição do quarto trimestre de 2025, que ela tem como tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nesse trimestre estaremos falando sobre o corpo, a alma e o espírito. E essa terceira lição, como eu já mencionei, ela traz como tema o corpo e as consequências do pecado. Aquilo que atingiu o corpo, aquilo que atingiu a obra-prima do Criador. Que o pecado, quando ele entra na vida do ser humano, é destrutivo. É destrutivo. O texto áureo, ele se encontra em Gênesis capítulo 3 e o verso de número 19, que diz assim a palavra de Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Gênesis capítulo 3, verso de número 19. Isso é uma das consequências do pecado. Deus criou o homem perfeito, e tudo que Deus criou, ele disse que era bom, era agradável. Ele se agradou daquilo que ele fez. Então ele se agradou do homem, da sua criatura, a ponto de ele colocar o seu fôlego de vida, soprar em suas narinas e trazer ele à existência. Mas o pecado veio, e com ele as consequências do pecado. Então, do suor do seu rosto comerás. Aí nós começamos a ver o que foi que o pecado trouxe ao ser humano. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Então, na criação, Deus criou o homem do pó da terra. Ele fez ali, conjecturando, fez ali um boneco. Foi algo ali que a Trindade teve junto, não foi um ser ali, mas foi os três seres junto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em conformidade, formaram o homem. E foi soprado nas suas narinas o fôlego de vida. Ali foi a criação, o início, a obra-prima do Criador. Porém, o pecado entrou na vida da criatura e fez a separação entre o homem e Deus. Não entre Deus e o homem, mas o homem. Houve uma separação. O homem, ele vivia num jardim a qual Deus plantou ali, especialmente para a sua criatura. Ou seja, ali ele viveria eternamente. Ele cuidava daquele jardim, ele vivia com os animais. Imagine qual era a vida que tinha Adão e Eva naquele jardim. Na viração do dia, no final da tarde, o próprio Deus vinha naquele jardim, passeava, ali tinha um encontro com a sua criatura. Tomava dele ciência de tudo aquilo que ele tinha feito. Adão dizia que tinha cuidado dos animais, tinha lavrado a terra, passava todo o relatório a Deus. Olhe que harmonia que havia entre a criatura e o Criador.
Aleluia. Mas num determinado momento, a serpente ela entra em cena e através da mulher ela oferece o fruto, ela come e dá para o seu marido, que é Adão. Aí começa a separação, porque Deus colocou Adão naquele paraíso, Deus colocou Adão naquele jardim, disse para ele algumas regras a ser cumprida. De toda árvore, todo fruto comerás. Aleluia. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque o dia que comer dela, morrerás. O dia que comer, irá morrer. Aleluia. E a mulher trouxe o fruto, ofereceu a Adão, o seu marido, o seu esposo, e ele aceitou. Desobedeceu ao Criador e obedeceu à criatura. E aí vem o tema da nossa lição: o corpo e as consequências do pecado. Agora imagine você quanto sofrimento temos hoje na nossa vida, fruto de uma desobediência. Olha o texto áureo: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aleluia. Eles tinham tudo ali. Deus proveu para eles tudo ali. Tudo ali. Mas o ser humano é tendencioso a buscar algo que agrade a ele, da forma dele. Da forma dele. Na travessia do deserto, Deus enviava o maná. E pergunto eu, precisava cozer? Precisava preparar o maná? Não, era apenas colher e se alimentar desse maná. Porém, não guardar para outro dia, porque a provisão do outro dia já existia, que Deus já tinha preparado. Mas o povo reclamou e quis carne. E Deus envia cordonizes a eles. Porém, eles tinham que correr atrás dela para pegar e preparar ela, sendo que o maná já vinha pronto. Aleluia. Então o ser humano, ele busca aquilo que agrada a ele. Então nós deixamos aquilo que é bom, que é fácil, aquilo que está preparado, pronto por Deus, para buscar algo que nós vamos ter dificuldade. Nós vamos ter que preparar, fazer alguma coisa. É a mesma coisa que aconteceu com Adão no início. Eles tinham tudo ali do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Mas desobedeceram, então veio a consequência. E está aí. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Ou seja, a morte veio. A morte veio fazer parte da criatura. A morte veio fazer parte da criatura. Porque na ordem dada por Deus, ele diz: comereis de tudo, menos desta árvore, que é do conhecimento do bem e do mal. Porque se comer delas, morrerás. Então, se não tivesse comido dela, não morreria. Não haveria morte. Não haveria morte. Eles eram eternos. Mas a morte, ela veio na vida da criatura através da desobediência. E está aí. Até que tornes ao pó. Porque do pó fosse tomado, então para lá voltarás. Então aí começam as consequências do pecado. Onde vamos sentir dor, vamos nos envelhecer. Hoje eu, com os meus 59 anos, não sou aquela criatura, como diz aqui no Paraná, aquele piá, aquele garoto, aquele menino de 18 anos. Não. Meu corpo já envelheceu nesse período. Ou seja, não é mais aquele corpo dos 18 anos. Fruto
da desobediência, fruto do pecado. Com esse envelhecimento, com os dias que vão passando, vamos adquirindo dores, algumas doenças, algum mal característico dos desgastes da nossa vida, do nosso corpo, tudo fruto do pecado. Vai se cumprindo na nossa vida desde o início, do nascimento nosso. Os primeiros dias, cada dia que se vive são um dia menos no tempo de vida nosso. Ou seja, cada dia que passamos, que vivemos, mais próximo estamos de tornarmos ao pó de onde viemos. Mas não era para acontecer dessa forma. Mas toda a desobediência, ela tem um preço. Para cada ação nossa, vai ter uma consequência. Ela poderá ser boa como má. Cada ação nossa, cada atitude, se você faz um ato de bondade, você vai receber algo de Deus através daquele ato de bondade. Porém, se você faz algo que desagrade a Deus, terá consequência também. Isso já inicia com a nossa lição. Então nós vemos que a verdade prática diz assim: o pecado do primeiro Adão, ou seja, o primeiro homem, o homem da formação, aleluia. Quando nós falamos na criatura, o homem formado à imagem e semelhança de Deus, foi este homem da criação. Nós já somos uma imagem distorcida pelo pecado. O pecado distorceu a imagem do Criador em nossa vida, não a imagem dele. Deus continua puro, porém na nossa vida houve uma distorção por causa do pecado. Então o primeiro Adão afetou o homem no corpo. O primeiro Adão, que foi esse que caiu, o Adão da queda, o Adão que desobedeceu, o Adão que ouviu a criatura e deixou de lado o Criador. Então esse afetou o corpo, a alma e o espírito. Mas a redenção em Cristo, ou seja, o último Adão é o título dado a Jesus Cristo no Novo Testamento, que contrasta com o primeiro Adão. Enquanto o primeiro trouxe pecado e a morte devido à sua desobediência, o último Adão, que é Jesus, trouxe a redenção, a salvação e a vida através da sua obediência. Da sua obediência. Então, através da nossa obediência, ainda temos, nada está perdido. Houve a queda. Houve a desobediência? Sim. Porém, ainda tem solução. Tem solução. Só que a queda veio pela desobediência. E hoje, a regeneração nossa, ela vem pela obediência. A sua obediência vai atrair Deus para a tua vida. A sua obediência vai te levar de volta a criatura ao Criador. Aleluia. Vamos ser aceitos novamente através da obediência. Agora, a obediência é essa palavra aqui, a palavra de Deus. Mas a obediência à palavra de Deus é de acordo com o que Deus tem para nós. Aleluia. Nós vemos que existem muitas pessoas no nosso meio que se dizem crentes, se dizem conhecedores da palavra de Deus, que se dizem discípulos de Jesus. Aleluia. Porém, andam nos seus caminhos. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nesse caminho que nós temos que andar para termos a nossa vida restaurada e o encontro com o Criador, e através desse encontro nós alcançarmos de novo aquilo que tinham perdido. Aleluia.
Mas tudo isso através da obediência. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis capítulo 3, do verso 17 ao 19, e Eclesiastes capítulo 12, verso 1 ao 7. Eu vou fazer essa leitura um pouco rápido para a gente ganhar tempo. O verso 17 de Gênesis diz assim: E Adão disse, porquanto... Adão disse, ou seja, Deus dizendo para Adão: deste ouvido à voz da mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias. Olhe a consequência que já inicia. Maldita é a terra por causa de ti, por causa da desobediência. Espinhos e cardos também produzirão, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Ou seja, a morte veio sobre a criatura que foi formada do pó, e o fim dele é o pó. Vai tornar o pó. Porém, existe ali uma alma ali. Existe uma alma. O corpo volta à terra, o pó. O espírito volta a Deus, que foi aquele que foi soprado nas narinas. E com ele veio a alma. A alma é esse sentimento que eu tenho, que você tem. Sentimento do bem, do mal. É esse que nos leva a cometer algo. É esse que o espírito batalha contra ele. Esse aí, aleluia, vai cumprir aquilo que ele fez durante o período de vida. Ou seja, se as ações dele forem boas, ele poderá alcançar a salvação. Se fores má, é a perdição. Então, a obediência. Eclesiastes capítulo 12 diz assim o verso 1: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos aos quais venha dizer: não tenho nele contentamento. Por que Salomão, ele diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade? Qual é a finalidade deste verso nessa lição que nós estamos estudando? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. A mocidade do ser humano é o ápice, é onde ele tem todo o vigor, é onde ele está com todas as suas forças, onde ele suporta muitas coisas. Quem não foi jovem? Quem nunca ultrapassou limites? Ou seja, aquele que vive uma vida mundana, passou dias, passou noites acordado nas baladas, coisa que o idoso já não pode fazer, não aguenta, não suporta. Então lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. É sobre as consequências do pecado no nosso corpo. Aleluia. Nós achamos que podemos tudo. Na mocidade, na nossa juventude, nós ouvimos conselho, mas não damos crédito aos conselhos. Porque nós achamos que aquele vigor que estamos vivenciando vai ser algo eterno, não se acaba. Mas os dias vão passando e nós não vamos sentindo, porque vai se corroendo lentamente. É uma morte lenta. Todo o corpo tem essa morte lenta. Cada dia que passa, as células vão se degenerando, vai reaparecendo novas células. Porém, vai indo, chega uma hora que aquela reposição, ela se torna lenta e o corpo começa a envelhecer. Aí nós vamos lembrar: outrora eu tinha 18 anos,
mas eu não me dei conta que eu ia chegar aos meus hoje 59 anos. Se eu pudesse ter me cuidado, hoje meu corpo poderia ser melhor. É o pecado. Pecado que tomou conta da minha mente, me fez eu andar pelos meus caminhos. Caminho que eu sempre quis para mim. Não os caminhos que Deus quis para mim. Não os caminhos que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu mesmo fiz os meus caminhos. E com isso meu corpo foi se degradando. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua, as estrelas, tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem pouco, escurecerem-se os que olham pelas janelas. Está falando do nosso olho, do nosso corpo físico, o vigor vai se acabando. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantarem as suas vozes das aves, e todas as vozes do canto baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem vai-se à sua eterna casa. Os pranteadores andarão rodeando-os pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, que se despedace o canto junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, Salomão está dizendo aqui sobre esse corpo físico, que o pecado já iniciou o seu processo desde a nossa geração após a queda do homem. A palavra de Deus diz que em pecado nós fomos gerados, ou seja, nós fomos gerados em pecado, somos pecadores, mas pela graça nós fomos aceitos. Nós fomos aceitos. E a obediência nos leva ao Criador. A introdução diz assim: Gênesis nos apresenta o terrível efeito do pecado em toda a criação. Olha o que diz: apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata. Aleluia. O pecado, ele não é algo que entra na vida do homem e não é um prazo de validade que você tem para suportar, para que exista aquele afastamento entre o homem e Deus. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação de vós e Deus. Mas não diz assim, você começa agora, e a hora que você chegar a um grau dessa iniquidade, desse pecado, aí sim, haverá um afastamento. O pecado, ele afasta o homem de Deus. Aleluia. Mas o homem que é sensível à voz do Espírito Santo, por mais que ele peque, que ele erre, porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, aquele que diz que não peca, já pecou. Então, existe um ser chamado Espírito Santo, que acende uma luz na nossa mente, a cada atitude nossa. Nós estamos caminhando numa via. Se nós decidimos entrar pela direita, acende uma luz. Continue porque você está certo. Se nós decidimos ir para a esquerda, acende uma luz. Opa, por aí não. Retorne de onde você estava. Então esse é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida.
O Espírito Santo trabalha na nossa vida. Então o homem experimentou de imediato a separação de Deus. Ou seja, houve um desagrado de Deus com o comportamento humano, com o comportamento do homem. E com isso, a consequência. A mulher terá dores de parto. O homem será o provedor da casa. Por mais que hoje os dias são diferentes, a provisão da casa está no casal. Está no casal. Mas nessa época a provisão era do homem, era o homem que provia do suor. Então ele tinha que plantar, ele tinha que cuidar, ele tinha tudo ali. Abriu mão. Abriu mão. Por causa do pecado. E com isso veio a degradação do corpo físico, até tombar, até voltar à terra. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa, na reação à presença do Criador, após a primeira transgressão. Então manifesta no senso de culpa. Está em Gênesis 3, 6 a 10. Quando Deus fez o que ele sempre fazia, na viração do dia, ele vinha até o jardim, onde estava a tua obra-prima, a criatura diferente, porque tudo que imaginamos foi criado pelo poder da palavra de Deus. Deus disse, haja os luminares. Puf. Houve os luminares. O poder da palavra, aquilo que nós conhecemos, veio à existência. Mas a criatura foi diferente. A Trindade uniu e disse numa só voz, façamos um homem a nossa imagem e semelhança. É diferente. Nós somos especiais para Deus, porque fomos criados diferentes. Fomos criados diferentes. Então, o senso de culpa e a reação é na reação da presença do Criador. Ou seja, Deus chega no jardim que ele tinha plantado e colocou o homem ali para lavrar e cuidar. Deus chega e não vê Adão no ponto de encontro onde eles sempre se encontravam. Aleluia. Aí Deus clama, chamando Adão. Adão, Adão, onde tu estás? E onde que estava Adão? Aí o senso de culpa. Abriram seus olhos daquele casal, eles viram que estavam nus. Conheceram a nudez. Se esconderam. Aí começa o processo. Aí começa o processo das consequências da desobediência, que é o pecado. E nas consequências do ato cometido, Adão ainda joga a culpa na mulher. A mulher que me deste, foi ela. Sempre nós temos uma justificativa para algo que fazemos, né? A mulher que me deste me trouxe. Aleluia. Só que Deus não tinha dado ordem para Eva não comer. Deus tinha dado ordem para Adão, porque colocou Adão lá. Adão lá. Da costela de Adão tirou, fez Eva. Então o compromisso de Deus ali, ou seja, era com Adão. E Adão tinha o compromisso com Eva. Ou seja, Deus passava todas as informações para Adão. E Adão tinha por obrigação passar a sua companheira. E o negócio foi ao contrário. Aí a companheira de Adão traz o fruto que Deus já tinha dito a ele não comer. Ele vai lá, puf, pega e come. A desobediência. Então tudo isso nós vemos, né? Não muito depois a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Na morte,
Aí foi uma morte física. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, que é assunto dessa lição. Então, este corpo físico aqui, que é assunto da nossa lição. Então, eu já dei uma pincelada naquilo que nós vamos falar, os assuntos, né? Que nós vamos falar sobre esse corpo físico. Porque nós sabemos que este corpo, ele vai tombar, porque ele veio do pó, para o pó ele vai se tornar. Sabemos disso. Nós sabemos que recebemos de Deus o sopro, que foi o Espírito dele dado para nós, que é o Espírito de vida, quando nós vivemos. E sabemos que esse, quando o corpo tombar, ele volta para Deus. Mas juntamente com esse sopro do Espírito veio a nossa alma, que é o sentimento. Essa segue um destino. Essa segue um destino. Essa vai ter o peso das consequências daquilo que fez. O corpo não paga mais nada depois da morte. Porém, como que você se comporta doente? Como que você se comporta com um desgaste no seu corpo físico, com uma dor? Existe um hino que diz assim: questiona ou adora. Mas a gente comentar sobre esse tema, questiona ou adora, é fácil comentar. Será que é fácil você adorar na dor? Será que é fácil você adorar na dificuldade? Será que é fácil você adorar no cansaço físico? Tem dias que a gente levanta para ir trabalhar, o corpo, ele está com aquele peso daquele corpo que chegou do trabalho, porém, nós temos que ir. Nós temos que ir. Consequência do pecado. Aí entra o hino, questiona ou adora. Adorar nessa situação difícil não é fácil. Não é fácil. Então, o ser humano, ele foi levado a um lado crítico, é esse lado que vivemos hoje. Tudo por causa do pecado. O tópico de número 1, ele vai falar sobre da perfeição à morte. Foi tudo isso que na introdução eu já falei. A perfeição foi a obra-prima da criação. Quem foi a obra-prima da criação? Foi Adão, e da costela de Adão foi Eva. O período que eles viveram antes da queda, antes do pecado, antes de Eva dar ouvido à serpente, antes de Adão aceitar uma imposição de Eva, essa é a obra-prima da criação. Obra-prima da criação. Agora o pecado, ele entra para distorcer o melhor de Deus. Para distorcer. Hoje, nós somos consequências do pecado. Somos consequências do pecado. Somos a nossa geração. Mas mesmo assim, existe solução para a nossa vida, como eu já disse. Porém, nós sabemos que o pecado, ele tem entrado em vidas de pessoas, aleluia, e tem causado estrago muito grande. Perca de família, perca de emprego, envergonhamento da denominação a qual ele serve. Aleluia. E esse pecado está aí, em todas as formas. Desde a prostituição até a corrupção. Envergonhando a igreja de Deus. Envergonhando a obra do Senhor. Consequências trágicas. Causa um estrago tão grande na convivência. Estrago tão grande que muitos que estão dentro
aleluia, se perde por causa de um escândalo, aleluia. Por quê? Aceitar o fruto proibido, aleluia. E esse fruto proibido, em vários sentidos, como eu disse, a prostituição, a corrupção, são duas situações que levam a envergonhar o Evangelho de Cristo aqui na Terra. Pessoas se vendendo, pessoas envergonhando o Evangelho, agindo correto, pessoas que têm bom comportamento, pessoas que têm uma conduta que ninguém tem nada o que falar, porém andam em desacordo com esta palavra, aleluia. Aqui na nossa igreja, aqui nós aceitamos isso, aquilo, envergonhando a palavra de Deus. Mas o tema não está falando sobre isso, mas fala sobre o corpo, porém, as consequências do pecado. Então, o pecado, ele destrói em todos os sentidos, desde do corpo físico, a moral, e assim vai, corroendo. Então, da perfeição à morte. Certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra. Então, o subtópico, ele diz assim, a certificação divina. A certificação divina. O que é certificar? Certificar é dar crédito a algo. Dar crédito a algo. Eu trabalho numa empresa que ela é certificada pela ISO 9001. Então todo produto ali produzido, ele tem um selo de qualidade que onde ele estiver no globo terrestre aqui, ele for comercializado aqui no Paraná, na cidade de Castro, onde eu estou, ou lá no Japão, ou lá na Oceania, na Europa, na África, onde ele for comercializado, ele é bem aceito. Ele é certificado. É certificado. Então, a certificação divina é essa aqui. É essa aqui. Além da certificação fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação, certificou a qualidade da sua obra. Eis que era muito bom. Então, tudo que Deus fez, Ele certificou. Ele se agradou de fazer. Ele se agradou de fazer. Porém, no ser humano, existe algo muito bom. E, por outro lado, tudo que é muito bom, nós temos que nos preocupar, porque às vezes eles podem ser prejudicial. Você tem um carro muito bom, talvez você idolatre ele, talvez você deixe de executar algo com ele por causa de uma chuva, por causa de poeira, enfim, traz prejuízo. Então, Deus, ele viu que era muito bom, mas Deus deu algo também para o homem chamado o livre-arbítrio. Deus não criou um robô. Deus não criou um robô. Um robô, você programa ele, ó, vai para a direita, ele vai para a direita. Nunca ele vai para a esquerda, porque a programação dele foi para a direita. Nós não somos programados. Não. Deus nos criou e deu um cérebro, colocou algo da nossa mente aqui, que funciona com aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos. O desejo nosso. A nossa mente, ela distribui pelo corpo. Então o livre-arbítrio é muito bom. Mas me leva também a executar aquilo que eu desejo. É meu livre-arbítrio. Eu faço e desfaço.
Então, neste lado, foi que houve a queda. Mas Deus, na formação, se agradou do homem. Se agradou do homem. Agora, essa criatura, depois da queda, Deus teve vontade de exterminar tudo. Aleluia. Até que um dia Ele envia o seu único filho, o seu unigênito, ou seja, o único com aquela formação. O único. O unigênito é o único da formação. Não existe outra criatura igual àquela. É única. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, há redenção, ainda há solução para o homem. Então, a certificação divina. O subtópico do número 2, o pecado e a dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Ou seja, indizível é algo que não se pode descrever. Olha o que diz: a indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava, ou seja, uma sensação que não conseguimos descrever. É como se nós fôssemos falar do amor de Deus para com a nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ninguém consegue medir essa tal maneira. É algo indizível, ninguém pode descrever como é este amor. Então é o que Adão sentia. Ele via lá a indizível sensação de bem-estar do homem, que o homem desfrutava proveniente da vida que recebera, fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão desde a perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida. Ou seja, ele sentiu ali, Adão sentiu o peso do pecado. O peso do pecado. Imagine você morar num restaurante. Vamos falar de alimentação. Eu moro num restaurante. Ali eu como na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no almoço, na janta, os cafés da manhã, da tarde, de janeiro a janeiro. E o que eu pago por aquilo? Nada. Nada. Isso era a vida que Adão tinha. Aí amanhã ou depois eu cometo algo e o dono daquele restaurante chega assim para mim e diz: Ricardo, a partir de hoje você não mora mais aqui. Pega minhas coisas e coloca tudo pro lado de fora. Eu sem emprego, sem dinheiro, sem alimentação, tenho que me virar. Olha que mudança drástica, radical de vida. De janeiro a janeiro, 365 dias, após 4 anos, 366, que é o ano bissexto, todos os dias, toda a minha alimentação, minha vestimenta, tudo que eu preciso é garantido. Aleluia. E eu não dou valor àquilo. Prefiro, faço opção para sair lá fora e trabalhar para conquistar tudo aquilo que eu tinha. Olha que troca. Era isso, foi isso que aconteceu. Então o pecado trouxe incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, um complexo de alteração que vão desde a perda da comunhão com Deus e a restrição da árvore da vida. Ou seja, a árvore da vida estava no jardim. E ele foi expulso do jardim. Lá no jardim ele tinha tudo. Tinha tudo, né? Tinha tudo. A vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão, porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar.
até cumprir a sua sentença final, retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Então, como eu já disse, esse homem que está falando aqui, de 59 anos, não é o mesmo quando tinha 18. A fisionomia é outra, o desgaste do corpo é outro, os organismos, ou seja, os órgãos, o funcionamento é diferente. Hoje, esse corpo é dependente de medicamentos para colesterol, para diabetes, para pressão, o uso de um óculos, muitas coisas foram agravando. Degeneração da matéria física. E não era para ser assim. Já pensou você viver uma vida que você não envelhece? Você não sente dor? Você não tem dificuldade para nada? Você diz assim, eu vou deitar e dormir, você deita e dorme. No horário correto você acorda, faz os seus afazeres. O seu corpo físico não sente esse cansaço, esse peso da carga do dia a dia. Mas tudo isso não é que foi tomado de nós. Não é que foi tomado de nós. Tudo isso foi perdido por nós. Porque aquilo que Deus dá para nós, Ele não toma. Aquilo que Deus colocou na nossa mão e nos deu, Ele não toma. Não toma de nós. Mas nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender, existe um detalhe muito grande em tudo aquilo que nós recebemos de Deus. A função de Deus é nos dar algo de acordo com a vontade dEle. Sim, isso é conhecimento nosso, nós sabemos. Deus nos dá. Porém, a manutenção daquilo que Ele nos deu, não é Ele que vai fazer. Não é Ele que vai fazer. A parte dele Ele já fez, nos deu. Ou seja, Ele nos deu a vida. Nos deu um corpo para nós carregarmos o espírito e a alma. Agora, o cuidado deste corpo, não é Deus que vai cuidar. Cuida de nós, sim. Mas não é Deus que vai colocar vai tirar um cigarro da boca, uma bebida, não. Através dele, se nós pedirmos, ele nos ajuda. Mas é opção nossa. Cuidado do corpo é opção nossa. Você dormir cedo, você descansar bem, é coisas do homem. É do homem. Isso prolonga a sua vida, sim, ajuda. Porque quanto mais desregrada é a sua vida, mais antecipada fica dela voltar ao pó. Porque foi opção nossa. Foi opção nossa. Se você levou uma vida desregrada, hoje você pode até diminuir os efeitos, porque você não pratica mais aquilo. Mas aquilo que foi corroído, aquilo que foi desgastado, você vai ter que conviver com as consequências. Isso é o corpo físico. O subtópico 3, ele diz assim: velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, medo de ficar velho. Nós vemos pessoas aí que com seus 70, 80 e poucos anos, principalmente na televisão, que nós olhamos, a fisionomia está a coisa mais bonita.
Está parecendo um jovem, uma meia-idade. Medo de ficar velho. Pinta-se cabelo, faz plástica. Não estou dizendo que não é para ser feito isso, não. Mas é um medo do envelhecimento. Não aceita as rugas chegarem. Não aceita. Mas eu pergunto, será que dentro desse corpo que está esse rosto bonito, esticado de tanta plástica, será que os órgãos que estão trabalhando, eles rejuvenesceram também? Será que eles tornaram a ficar novos? Será que aquele vigor da mocidade retornou? Infelizmente não, né? Nós somos dados a mostrar o nosso exterior, a aparência nossa. Nós idolatramos ela. E tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é pecado. É pecado. Então a aparência nossa nós colocamos acima do Criador. Isso é pecado. Isso é pecado. Então, o envelhecimento é algo que existe para todas as raças, para todos os níveis de vida. Seja o pobre ou o rico, todos vão envelhecer. Todos vão envelhecer. Talvez alguns possam até prolongar mais, porque tem uma condição alimentar melhor, tem uma condição de vida melhor do que outros, mas a idade vai chegar para todos, para todos. E um dia esse corpo tombará a terra, um dia ele tombará a terra. Mateus 6:25 diz assim, ó, por isso vos digo, não andei ansiosos quanto à sua vida. O que é andar ansioso quanto à nossa vida? Existem vários aspectos. Aqui diz, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo. Estou ansioso pelo meu corpo. Eu me olho de lado, a saliência da barriga está grande. E eu não me aceito. Aquilo me torna algo pesado para mim. Pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, quanto ao vosso corpo, pelo vestir. Não é a vida. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Então o nosso corpo, esse corpo que Deus nos deu, esse corpo que vai envelhecer por causa do pecado, ele é mais do que qualquer plástica, ele é mais do que qualquer tinturas, ele é mais do que muitas coisas. Como eu disse, tem condições de fazer uma plástica? Sim. Tem condições de estar numa academia? Sim, tudo é válido. Mas idolatrar isso, não. Então, a velhice, ela vai chegar para todos. Ela vai chegar para todos. Levítico 19:32 diz assim, diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. A velhice, é isso aí, é sinal de honra. É de honra. A pessoa passou por tantas dificuldades, tantos problemas na vida, que chegou àquele patamar dos seus tantos anos de vida. Aleluia. Em que muitos não conseguirão chegar. Não conseguirão chegar. Porque não abre mão da vida pecaminosa. Vivendo um dia equivalente a 4, 5. O que significa isso? Reduzindo o seu tempo aqui na Terra. Aquele que tinha uma programação de seus 70 anos, com 35, 40 está indo. O corpo não suporta mais. Cuide, sim. Mas não esqueça.
esse corpo envelhece. Cuidando ou não cuidando, ele envelhece. A aparência pode ser bonita, mas a máquina que funciona para mover esse corpo está cansado. Está cansado. Então, nós precisamos entender que quando o assunto é velhice, o termo velho, ele não é bem recebido por muitos. Porém, a longevidade só se realiza na vida de quem? Na vida de quem que se realiza a longevidade? Será que é do novo? Nós falamos de uma vida prolongada. Queremos viver mais tempo na face da terra. Mas se aquele que tem seus 30 anos ainda está numa fase boa da vida, se ele quer prolongar, se ele viver mais 40 anos, ele vai estar com 70. 70 é jovem? É novo? Não é. Já é um idoso. Envelheceu. Então, longevidade significa envelhecimento. Tempo de vida. E nós queremos, né? E nós queremos. Então, quando o assunto é velhice, o termo velho, ele não é bem recebido. Porém, a longevidade só se realiza na vida de um idoso. O cuidado excessivo pela aparência tem incomodado muitas pessoas. A estética, o se apresentar bem, fica preso à aparência, a ponto de idolatrarmos, deixando tudo para trás para cuidar do nosso corpo. Quantas pessoas deixam de ir adorar a Deus para ir numa academia, para ir fazer isso ou aquilo? E a hora que a necessidade chega, ele abandona tudo aquilo e se volta para Deus. Mas Deus ele é preventivo. Ele não é corretivo. Não que ele não seja corretivo, mas Deus ele é preventivo. Deus é preventivo. O que significa Deus ser preventivo? Ele trabalha na prevenção nossa. Então nós temos que trabalhar junto com Deus preventivamente, ou seja, fazendo de tudo para que o dia de amanhã chegue na nossa vida e nós estejamos preparados para recebê-los. Mas quando esse Deus não é preventivo, ele vai ter que ser corretivo. Ou seja, os dias vão chegar na nossa vida e, como diz o ditado aí fora, pegam-nos de calça curta e nos derrubam, nos levam à lona. Aí clamamos por Deus. Aleluia. Deus foi preventivo na vida de Davi. Quando Davi viu Golias afrontando o exército do Deus vivo. E foi lá e venceu. Mas o exército de Israel não foi preventivo. Eles estavam numa situação corretiva. Ou seja, Deus tinha que agir ali, porque eles não tinham como agir. Não tinham força. Agora um homem fez o que um exército não fazia. Olhe quando Deus ele é preventivo na nossa vida. O inimigo vem, os problemas vêm, mas não encontra-nos desprevenido, mas prevenido. Então esse foi o tópico de número 1. O tópico de número 2 diz responsabilidade humana. Responsabilidade humana. Falamos um pouco também desse assunto já na introdução. Corpo e livre arbítrio. Corpo e livre arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Olhe, o pacote que vem. Se eles tivessem conhecido apenas o bem, tudo bem. Mas veio o bem e veio o mal. Aí entra o livre-arbítrio. Nesse bem e mal, ele
ele vem a ponto de você entender as consequências de uma causa e de outra causa. É como se você colocar uma vasilha aqui com mel e outra com pimenta. Outra com pimenta. O mel, ele é doce, é gostoso, é saboroso, o paladar dele é bom. A pimenta pode ser saborosa. Para quem gosta de pimenta, o cheiro pode ser agradável. Mas a consequência dela ela vai arder na sua boca. O mel não vai arder. Você pode optar pelo mel ou pela pimenta. Esse é o livre-arbítrio. A consequência do mel ou de um chocolate é um prazer. Da pimenta é dor. É dor. Mas está ali, os dois pratos. Está ali. Então nós estamos olhando, os nossos olhos estão visualizando os nossos olhos. Porém, a nossa mente está sendo atacada pela alma. O espírito está jogando-nos para o mel, que é coisa boa e agradável, mas a alma quer mexer com a nossa adrenalina. Vamos lá no mel, vamos lá na pimenta, mostrar que somos bons nisso. Vamos lá e comemos a pimenta e sofremos. Livre-arbítrio. Então, ataque da nossa alma. Ataque da nossa alma. O alimento do corpo. O alimento do corpo é algo espiritual que tem que vir. O alimento do espírito é a oração, é o contato com Deus. O alimento da alma, é o jejum, a consagração. E o alimento desse corpo físico é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Quando a alma não está alimentada, o ataque dela na nossa mente faz o nosso corpo sofrer. Faz o nosso corpo sofrer. Porque ela nos leva para os desejos do nosso coração. O próprio Salomão diz em Eclesiastes 12:11, ele diz assim para o jovem: anda pelo caminho do teu coração. Ou seja, faz tudo aquilo que o teu coração desejar. Tudo aquilo que você desejar pode fazer. Mas lembre-se de uma coisa, que tudo aquilo que você fizer, Deus vai trazer a juízo. Vai pesar na sua vida. Mas nós vamos lá e andamos pelo caminho do nosso coração. Fazemos aquilo que agrada o nosso coração, a nossa alma, os desejos do nosso corpo, a carne. Aleluia. Mas tudo isso virá juízo na nossa vida. Terá cobrança. Aleluia. Então esse é o livre-arbítrio. O subtópico de número 2 diz potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto das transgressões humanas que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Aleluia. Contra si mesmo é você fazer a vontade da alma, os desejos da carne. Eu falei agora, uma vasilha com mel, outra com pimenta. Se você optar pela pimenta, você tem o livre-arbítrio, porém vai arder na sua boca. Vai te causar um estrago no seu estômago. O seu corpo vai sentir. Olha o que diz Lamentação 33 e 39. De que se queixa o homem vivente? De que ele se queixa? Qual é a queixa do homem? Aleluia. Queixa-se dos seus próprios pecados. É o pecado que traz desagrado ao Criador.
É o pecado que traz dor a este corpo. É o pecado que traz a degeneração desse corpo físico, dos nossos órgãos que vão, a cada dia que passa, vão morrendo. É o pecado. De que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Então essa é a potencialização do sofrimento. A potencialização do sofrimento. Então a responsabilidade nossa é 100%, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, aquilo que fazemos é responsabilidade nossa. Por mais que nós acuse que foi o inimigo, mas o inimigo só entrou na nossa mente porque faltou um alimento para a alma. O espírito está alimentado, porque o espírito é a comunicação com Deus. A alma, ela precisou de consagração. Cadê a consagração? Houve um jejum? Não. Então ela ficou com as guardas para baixo. E veio o inimigo e nocauteou. Aí nisso o corpo sente. O corpo sente. Então, essa é a dor que nós sentimos. Como eu já falei de Isaías 59:2, que as nossas iniquidades, tudo aquilo que praticamos que não agrada a Deus, nos afasta do Criador. Vamos para o subtópico número 3, que é o último. Do abatimento à glorificação. Do abatimento à glorificação. A realidade das enfermidades. Com o pecado, a doença também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causas internas e externas. E estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Então, uma das gravidades, uma das realidades do pecado na nossa vida que vai nos levar de volta ao pó são as doenças. Um corpo doente, ele está próximo de voltar ao pó. E tudo isso foi adquirido com o pecado. O projeto da criação foi o melhor projeto criado no mundo. Foi o projeto da criação. Gênesis 2:7. Formou Deus o homem do pó da terra. Por que foi o maior projeto? Porque não foi uma palavra dada, uma ordem dada. Como eu já disse no início. Como ele disse, haja luminares, haja as expansões, haja as divisões, dia, noite, haja rios, haja isso, aquilo. Não. Ele diz, façamos. Ele colocou a mão dele. Não foi uma ordem dada, ele colocou a mão dele e soprou o seu espírito. Então é diferente. E mais um detalhe. Deus podia ter pego diamante, podia ter pego ouro, prata, pérolas para fazer o homem. Algo que significasse riquezas. Mas não, ele pega lá o pó da terra. O pó da terra. Aquilo que nós passamos e pisamos. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que a excelência do vaso de barro não é o vaso de barro, mas aquilo que está dentro do vaso de barro. Esse vaso de barro é esse corpo, que somos barro, somos pó. A excelência não é isso aqui. É o que está dentro de nós, o que foi soprado dentro de nós, que é o Espírito de Deus na nossa vida. Essa é a excelência. Então, o projeto da criação formou Deus do pó da terra. Gênesis 2:8 plantou um jardim, colocou o homem lá dentro para cuidar. Gênesis 2:16 e 17 deu uma ordem, coma de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque dela comer, certamente morrerás. Essa foi a ordem dada. Aí em Gênesis 3, de 1 a 19, vai sendo relatado o encontro
da serpente com Eva. Que ela desmente o Criador e falou, não, é mentira. Se você comer, você não vai morrer, mas você vai ser igual a ele. Igual a ele. Mas essa morte não era aquela morte física. Puf, morreu. Não. Essa morte é a morte espiritual, a separação do homem com Deus. Foi o que aconteceu. Então desobedeceu e pagou um alto preço. Esse foi o subtópico do número 1. O subtópico do número 2, enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Como eu disse, você pode ter a aparência melhor do mundo. Você pode fazer várias plásticas. Você pode cuidar da sua pele, uma academia. Mas o seu corpo ele envelheceu. Envelheceu. Olha o que diz Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o orgulho deles, o que é? Canseiras e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Ou seja, vai se acabando. Vai se acabando. Isaías 40, versos 7 e 8, ele vai dizer o que nós somos. Tanto rico, pobre, qualquer espécie de ser humano. Diz assim, seca-se a erva, cai a flor. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo, o ser humano, é erva. Seca-se a erva, cai a flor. Porém, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, o homem, nós somos a erva. A erva. De manhã tão bonito, à tarde, seca e cai. Morreu. É como uma vela acesa, bonita. Uma corrente de vento passa, apaga ela. Apaga ela. Então, esse corpo ele vai envelhecer, a canseira vai tomar conta dele no caso. Isso aí não tem para onde nós correr. Isso é tudo fruto do pecado e da desobediência. O subtópico do número 3, que é o último para nós encerrarmos, corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. Então, a glorificação do corpo, esse corpo vai ser glorificado. Aqueles que permanecem nesse caminho, aquele que vive em santificação, ele vai ter seu corpo, ele vai ganhar a salvação e vai ter o seu corpo mudado, glorificado. Olha o que diz lá, ó, a esperança do salvo em Cristo é a redenção completa. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é o verso 20. O verso 21 diz assim, que transformará o nosso corpo abatido. Esse corpo que você que eu digo, que nós queremos mostrar ele bonito, uma aparência, uma pele lisinha, com seus tantos anos, mas é um corpo cansado. Esse corpo será transformado, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si em todas as coisas. Ou seja, esse corpo físico nosso aqui, por mais que você não esteja na melhor forma, por mais que as consequências do pecado tenham trazido para você dores, por causa de algumas doenças, alguns males, aleluia, mas esse corpo será glorificado, aleluia. Quando Jesus vier com seus anjos,
e arrebatar o povo, ou seja, tomar a força, esse povo. Aleluia. Essa dor que você sente, essa dificuldade no seu corpo, essa aparência que talvez não te agrade, ela vai ficar aqui na terra. Porque esse corpo não vai subir para a eternidade. Vai ser um corpo glorificado, um corpo diferente. Esse corpo glorificado não vai sentir dor, não vai ser tudo aquilo que nós sentimos aqui de incômodo. Não vamos sentir. Porque nós teremos um corpo glorificado. Aleluia. Então, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorificado. Isso é o que nos espera a eternidade. A conclusão desta lição diz assim: apesar de todo abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, olha aqui, apesar de todo abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e das nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa. Não vai ser parcial, vai ser completa. Então esse corpo será glorificado, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Então ele conquistou para nós. Ele conquistou para nós. Ele foi sacrifício vivo para que nós alcançássemos essa glorificação. Através da nossa obediência, através da nossa permanência. Houve uma queda? Sim. Houve uma separação entre o homem e Deus? Sim, houve. Porém, Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos nos achegar a Ele novamente. Aleluia. Ele veio buscar aquele que havia perdido. Aleluia. Que éramos eu e você. Olha o que eu disse. Éramos eu e você. Não disse que somos nós. Éramos nós. Ele nos resgatou da mão do inimigo. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Aleluia. Olha que bênção, que maravilha. Então nós teremos um novo corpo eternamente transformado, ou seja, vai haver uma transformação neste corpo e nunca mais vai regredir ele. Não. Ele nunca mais vai diminuir aquele vigor dele. Pelos anos que vamos viver na eternidade, não. Ele permanece para sempre. E por outro lado vai ser um corpo saudável. Não haverá dor, não haverá nada. Nada disso sentiremos na eternidade. Interessa para você essa vida? Você quer esta vida? A eternidade? Só tem uma opção: a obediência. A obediência à palavra de Deus e continuarmos neste caminho. Que através dele nós alcançamos o nosso objetivo, que é termos um corpo glorificado, um novo corpo, e eternamente transformado e saudável. E vamos viver para sempre, gozar o melhor da nossa eternidade, juntamente com Deus, na glória. Isso vai ser a maior alegria da nossa vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que eu possa ter contribuído através daquilo que Deus colocou no meu coração para falarmos sobre esta lição de número 3 que será ministrada no dia 19 de outubro, o corpo e as consequências do pecado. Esse vídeo vai ser postado no YouTube. Eu vou deixar o link dele na postagem do Face. Se você sentir de ir até lá, fazer uma visita nesse canal, José Ricardo Pastor, que sou eu, lá vai ter essa lição e um auxílio sobre aquilo que nós falamos no decorrer desse vídeo. Que Deus possa te abençoar, e a semana que vem estaremos falando da lição número 4,
o corpo como templo do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar e que Ele alimente a nossa mente através desse ensinamento, desta palavra que Ele colocou no meu coração para ser transmitido. Deus abençoe a tua vida.